O que te provoca medo? Em uma narrativa de horror é natural que o autor se pergunte isso. O medo mais natural do ser humano poderia ser a falta de controle e a existência colocada em perspectiva. O mundo ao redor tem muito mais do que nós, e talvez pior seja notar que nossa existência na Terra aparentemente não faria muita falta. E muito provavelmente, por questões evolutivas, seríamos substituídos por outro tipo de vida e civilização. Quando Alan Moore se confrontou com esse questionamento, a imagem mais assustadora que pensou foi uma criança desnutrida. Mesmo reconhecendo que seus problemas pessoais não eram menos importantes, a ideia de que existem pessoas que não tiveram experiências sociais que ele considerava básicas e, por consequência, morriam sem ter presenciado acontecimentos que moldam o caráter de muitos de nós, essa imagem aterrorizou Moore, pois o fez pensar na falta de sentido da vida dessas pessoas. Afinal, a partir do momento em que a existência não tem o mínimo de prazer, o questionamento de se manter vivo é inevitável. Quando Moore começa sua jornada no título do Monstro do Pântano, ele chegou à conclusão que o maior medo do homem é descobrir a falta de propósito, descobrir seu espaço pequeno e significante no verde e na natureza em um olhar amplo. No início de sua saga, ele muda drasticamente o personagem na história Lição de Anatomia. Quando capturado e dissecado, os estudos sobre a criatura do pântano revelam algo assustador sobre quem ele é. O monstro foi apresentado ao público como Alec Holland, um cientista que sofreu um acidente e com seu corpo em chamas se jogou no pântano. Após um tempo, ele ressurge como uma criatura monstruosa e verde, coberta por musgo, plantas, animais em decomposição e outros elementos do bioma pantanoso. Sendo assim, ele ressurge como um monstro do pântano. O cientista Jason Woodrue, conhecido como vilão da Liga da Justiça Homem Florônico, em seus estudos sobre a criatura morta, descobre que o monstro do pântano não era, nem nunca foi Alec Holland, mas sim, de forma simplificada, uma planta que absorveu sua consciência e, portanto, acha que é Alec Holland. Parece algo muito surreal, mas o que Moore faz aqui é revelar para o seu protagonista que ele não era quem ele pensava. Imagine ser confrontado com a ideia de que você não é quem acredita ser. A noção assustadora de que você, ou melhor, sua consciência já está morta e você apenas tem as memórias de um cadáver em um corpo que não é nem mesmo animal. Essa simples ideia desesperadora arruinaria a mente de qualquer ser, e no caso da criatura é exatamente isso que ocorre. A noção existencialista do que nos torna quem somos é tratada ao mesmo tempo de forma simbólica e paradoxalmente literal. Ao ser confrontado com sua natureza, o monstro se vinga do homem que o capturou, e após um momento de horror gráfico, onde ele despeja sua frustração no homem que o revelou sua natureza de forma brutal, ele regressa ao pântano, onde aceita sua condição e passa a se tornar uma planta, deitado no pântano e se fundindo com aquela paisagem, como um vegetal. O que acompanhamos em sequência é o Homem Florônico absorvendo as informações que descobriu de forma depravada e lunática, se preparando para exterminar o Homem da Terra, o Homem que perverte o verde, e ao mesmo tempo vemos o que se passa na cabeça do monstro, que em seu subconsciente abraça sua humanidade, mesmo que emprestada de um homem que conversa internamente com a criatura de forma shakespeariana, e o conforta com a escolha que o existencialismo nos oferece. Nós temos a consciência que existimos, e portanto somos o tempo todo movidos a fazermos escolhas que moldam o espaço ao nosso redor. E é dessa forma que Moore subverte o mito clássico dos personagens de quadrinhos, já que ao invés de um homem ganhar o poder de uma planta, temos uma planta que ganha poderes de homem. Após abraçar sua humanidade, o monstro, que mesmo não sendo mais chamarei de Alec, confronta Woodrow, mas de forma diferente do convencional. Ele, por conta de sua noção existencial e de seu papel no mundo, revela ao seu adversário que mesmo um homem que perverte o verde tem um papel. Afinal, todos somos parte de um ecossistema que depende de todos os seres vivos para seguir em frente. Ao Woodrow ser confrontado com essa ideia, sua ligação com o verde vai desaparecendo, sobrando apenas sua mente perturbada. Afinal, Woodrow é o contrário de Alec. Alec, como já foi dito, é uma planta com poderes de homem, não se limitando à visão de um humano, mas possuindo seus poderes e virtudes, enquanto Woodrow é justamente um homem com visão limitada, mas com poderes de planta. Mas o que seria a visão limitada de um homem? Desde a origem do homem, consequentemente das histórias contadas por ele, a noção maniqueísta de certo e errado, bem e mal, herói e vilão é constante. O mais comum é jogar a culpa em algo fora de nós, na escuridão, no diabo ou até mesmo em semelhantes. A moral é um ideal humano, pois de forma geral, levando o escopo da natureza em consideração, não existe um mal que mata, rouba e etc. A natureza é amoral, e a jornada de Alec acaba explorando isso. Muito ocorre após a derrota de Woodrow. No acontecimento principal, o amor que surge entre Alec e Abigail Cable. A noção clara de bela e fera já foi explorada bastante em tudo que se fala sobre o casal, mas a referência mais interessante é de Orfeu.
Em determinado momento, a alma de Abby é condenada ao inferno pelo seu tio e vilão principal de Holland, Anton Arcane. Ele é derrotado por Alec, mas não antes de colocar Matt Cable, o marido de Abby, em coma e condenar a alma de Abby Cable ao inferno. A decisão de Alec é ir atrás dela até o inferno, e com a ajuda de outros personagens místicos da DC como o Desafiador, o Vingador Fantasma e Etrigan, seu resgate é bem sucedido. O amor dos dois finalmente é consumado, em uma das sequências de narrativa gráfica mais criativas, psicodélicas e interessantes das HQs mainstream. A edição Rito de Primavera é uma das mais bonitas de toda a saga, e a partir dela entramos na saga mais importante da revista, o gótico americano. Agora, o que é o gótico americano? Esse que é considerado o ápice da fase de humor na revista, fez algo parecido com o que Dennis O'Neil e Neil Adams haviam feito no início dos anos 70 em sua fase à frente do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde. O arco começa com a morte do monstro do pântano, pelo menos fisicamente. Ao interagir com o homem radioativo apelidado pelas crianças como Fuça Radioativa, Alec é envenenado e forçado a largar seu corpo. Enquanto isso, o Fuça Radioativa revela sua origem, que envolve descarte de lixo atômico em lugares inapropriados. O que Moore faz aqui é denunciar problemas sociais através de metáforas com o gênero do terror. Então temos na história do Fuça Radioativa uma história sobre o meio ambiente, e mais adiante na saga o mesmo vai acontecendo. Vampiros, zumbis, fantasmas, lobisomens, todos são usados por Moore para falar sobre temas pertinentes para a sociedade americana e, por que não, da sociedade mundial mesmo. A história dos zumbis é um dos retratos mais interessantes sobre o racismo e a escravidão já feitas em uma HQ, além de ser uma bela homenagem ao gênero cinematográfico consolidado por George Romero. Já a do lobisomem ou lobiswoman, não sei se tem um termo para isso, mas provavelmente sim, é o grito de uma mulher constantemente sufocada e castrada pelo marido e as obrigações impostas pelo machismo na sociedade. Moore se utiliza da metáfora do princípio do prazer e da revolta do id para construir essa, que figura entre as minhas edições favoritas de todo o arco. No fim, sua fúria incontrolável e a única solução que ela encontra é triste, pesada e mortal. Claro que não dá para falar dessa fase sem falar da introdução de John Constantine. Hoje ele é um personagem bastante conhecido, talvez até mais do que o próprio monstro do pântano, mas foi aqui que ele fez sua primeira aparição. Suas características mais marcantes, como o cigarro, a malandragem, o capote, o mistério, tudo já estava presente desde o princípio. Seu papel vai crescendo de coadjuvante, que leva o monstro do pântano aos lugares e apresenta mais informações sobre ele, para um co-protagonista que rouba a cena sempre que aparece. Em sua primeira interação com Alec, vemos bem maior que o protagonista, que tinha acabado de renascer após seu encontro com Fuça Radioativa. Ele já aparece provocando Alec, maior que Alec, quase como um antagonista, mas que vai se revelando uma espécie de mentor. O gótico americano também é marcado por um tom épico que envolve a La Brujeria, os vilões da saga, além de um crossover com o evento editorial da Crise das Infinitas Terras. La Brujeria é um grupo de feiticeiros que se aproveita da situação conturbada da crise para despertar o mal. O mal, no caso, é a representação mais pura da escuridão, e Constantine precisa da ajuda de Alec para enfrentar isso. Antes da batalha, Constantine cumpre sua promessa de dar a Alec informações sobre ele, o levanta até o Brasil para conhecer o Parlamento das Árvores. Lá, Alec se depara com uma série de monstros do pântano, mais antigos e sábios que ele. Eles fazem Alec questionar a natureza do bem e do mal, deixando nosso protagonista bem mais confuso que antes. Quando o mal surge, os personagens míticos da DC se unem para enfrentar a escuridão. Zatanna, Senhor Destino, Vingador Fantasma, Etrigan, Desafiador, Espectro são só alguns dos nomes que se unem para derrotar essa ameaça. Mas o mal é muito mais poderoso. E ao consumir os heróis, ele os pergunta o que ele é. Todos parecem responder com ideias maniqueístas de você é o mal, eu sou o herói, eu vou te derrotar. Mas todos são derrotados facilmente. Ao ver que não há saída, Alec voluntariamente entra na escuridão. E ao ser questionado, ele revela não saber qual é a sua finalidade. O questionamento dado pelo Parlamento das Árvores finalmente é entendido por Alec, e através da sua resposta, o bem e o mal se fundem, confundindo todos, mas resolvendo o problema. Aqui temos Moore introduzindo de forma metalinguística o fim do maniqueísmo nos quadrinhos americanos. Chega a ser um tanto simbólico que após o meio dos anos 80, os quadrinhos americanos da DC e da Marvel passaram pela era do anti-herói. Personagens que caminham em uma linha mais tênue entre o certo e o errado. Quando você acha que não tem mais para onde ir, Moore parte para um crossover com a revista do Batman. Na verdade, essa ideia que parece meio desconexa do resto do quadrinho faz bastante sentido, sendo a parte que melhor desenvolve Abby. Após ter sido fotografada tendo relações com o monstro no arco anterior, Abby é presa. O motivo? Abraçar legumes. Deixando o questionamento de lado e encarando o simbolismo, Abby foi presa por fugir de uma visão normativa de amor. Ela foge para Gotham, onde é capturada pela polícia e mantida na prisão,
enquanto espera pelo seu julgamento. Ao retornar do último arco e descobrir o que aconteceu com Abby, Alec parte enfurecido para Gotham, onde transforma a cidade em uma verdadeira selva, e assim arruma problemas com o Cavaleiro das Trevas da cidade. Destaque para a melhor sova que o Batman levou na sua vida e a participação breve de Lex Luthor. Homens responsáveis por investigar a morte de Sunderland no primeiro arco aparecem aqui. Para quem não se lembra, Sunderland é o homem que revela ao monstro do pântano que na verdade ele não é Alec Holland. Os homens revelam estar na cola do monstro há muito tempo, e aqui, graças à ajuda de Lex Luthor, eles matam o corpo do monstro usando tecnologia de ponta para impedir que ele se conecte ao verde e forme outro corpo. Sendo assim, mais uma vez, temos a morte do monstro do pântano. Aqui já fica bem óbvio que sempre que o Moore trabalha alguma evolução para o personagem, ele o mata para representar isso. Com direito a um velório com uma última aparição do Vingador Fantasma e do Constantine, temos uma sequência de histórias que trabalham uma emancipação de Abby, que passa a ter que se virar sozinha sem a ajuda do seu guardião verde. Flores do Romance é uma das melhores edições ao retratar o luto já escritas, e além disso, temos a participação maior de Chester, personagem introduzido em uma edição do último arco que funcionava como um respiro para o ritmo da série. Mas é revelado que Alec não morreu, mas sim transferiu sua consciência para as estrelas. Na história Meu Paraíso Azul, vemos Alec vivendo em um planeta onde ele usa seus poderes para recriar sua amada e o resto da sua vida. Lógico que ele questiona suas ações um tanto estranhas, mas a história é uma das mais memoráveis da saga, mostrando o próximo passo de Moore no título. O espaço. A fronteira final. A partir desse ponto, Moore se aventura pela ficção científica, com Alec viajando pelo espaço em busca de encontrar uma maneira de voltar para a Terra. Aqui onde temos mais participação de Rick Vade nos roteiros, e mais crossovers com personagens cósmicos. O encontro com Adam Strange é muito importante pessoalmente, por ter sido meu primeiro contato com esse personagem de que tanto gosto. Ele aparece em 2 edições, onde o monstro do pântano primeiro é uma ameaça e depois um amigo, que ajuda a resolver o problema da fome em Han. Segue o básico nessas edições de crossover, mas não deixa de ser divertido. Depois acompanhamos a clássica Amor Alienígena, uma história bastante diferente para os padrões de narrativa dos quadrinhos. Apesar de não ser muito fã dessa história e achá-la um tanto confusa, é uma das edições mais clássicas do Run e merece ser citada. A edição do Mundo Vegetal é outra que merece destaque. Talvez a que melhor volte ao gênero do terror. Nessa história temos a participação de um Lanterna Verde, que por eu não ser tão conhecido do personagem não se afirmar se já existia, que ajuda a Alec a controlar seu poder antes que todos de seu planeta se fundam. Sim, lembra um pouco Evangelion. O Lanterna ajuda a Alec a encontrar uma forma de voltar para a Terra, mas não antes do próximo crossover. Em comprimento de onda, temos um encontro com o universo dos Novos Deuses. Para falar a verdade, essa edição funciona mais como um teaser para a fase seguinte escrita por Rick Veitch, que também assina o roteiro dessa história. Então chegamos ao fim da saga com as edições Pontas Soltas, Reprise e A Volta do Bom Gumbo. Em Pontas Soltas, que é o mesmo nome da primeira edição que Moore entra, temos a vingança de Alec com aqueles que o mataram. O texto de Moore aqui volta a ter aquele ar literário forte do início da saga, sem falar na volta do terror como gênero principal em algumas das cenas que melhor demonstram a capacidade de Moore como autor, em te criar a sensação com escolhas certeiras nas palavras. Já à volta do Bom Gumbo, vemos Alec, agora de volta com Abby, questionando o propósito de sua jornada, e se ele deve usar seu conhecimento que adquiriu para ajudar o mundo do mesmo modo que fez em Han, em seu encontro com Adam Strange. A resolução é a típica que se espera em uma história do Moore, com Alec percebendo que isso seria inútil, pois mimaria os seres humanos, os fazendo deixar de lado sua responsabilidade com a natureza. No fim, Alec e Abby se despedem de Chester e Liz para irem viver sozinhos no pântano. A história tem um final lindo, que poderia muito bem nos fazer questionar se qualquer coisa lançada após é mesmo válida, pois independente disso, Moore termina sua fase com direito a uma participação do próprio de forma magistral. Então, o Monstro do Pântano caminha do horror clássico ao romance, ao desconstrucionismo do discurso maniqueísta tão presente nos quadrinhos americanos, ao gênero de super-heróis e à ficção científica. Por essa capacidade de manter uma unidade temática andando por todas essas estéticas, Monstro do Pântano se supera como uma obra de terror, sendo na verdade um dos quadrinhos mais complexos narrativamente falando. Pode não ter a projeção de V de Vingança ou Watchmen, mas é muito provavelmente o melhor quadrinho de Alan Moore. Levanta inúmeros questionamentos filosóficos complicados que são bem trabalhados e fazem o leitor refletir, sempre com um texto carregado e poderoso. Os desenhos de Steven Bissett, John Totleben, Rick Veitch e Alfredo Alcala combinam com a atmosfera e nos fazem mergulhar bem mais fundo na história, no horror, no amor, no épico e na mensagem. Monstro do Pântano é mais que uma história em quadrinho.
Monstro do Pântano é um tratado sobre como revolucionar uma mídia, como revolucionar um gênero, e como nos fazer questionar o bem e o mal, como nos faz questionar qual é o nosso maior medo. Monstro do Pântano é uma das obras-primas do terror, independente da mídia. Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta no mês do Halloween para poder fazer mais um vídeo. Fazemos esse vídeo aqui sobre o Monstro do Pântano, foi muito bom, fiquei muito feliz, fiquei muito orgulhoso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar com os amiguinhos, e, enfim, se você não leu o Monstro do Pântano, por favor, leia. Eu acho que é um dos quadrinhos mais impressionantes já escritos na história da humanidade. Sexta-feira vai ter um videozinho extra, em formato de vlog, bem mais simples e tal, mas para complementar esse vídeo sobre o Monstro do Pântano. E na outra semana, na segunda-feira, a gente volta com nossa programação normal de um vídeo por semana, falando sobre quadrinhos e cinema, mais especificamente nesse mês, voltados para o terror. É isso aí, muito obrigado por ter assistido, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, e até o próximo, último programa de Krypton.